Legal? Então, uma série de fatores aí que causa um desgaste ainda maior do relacionamento entre a colônia e a metrópole. E o que a Conjuração Mineira, então, ela buscava? No ano de 1788, deixa eu virar aqui para vocês, para você acompanhar, caso você queira, estamos na página 28 agora, se você quiser acompanhar ali. Então, no ano de 1788, o governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, ele anuncia que nós vamos ter aí mais uma derrama. E, aliás, essa derrama, que não havia sido praticada em anos anteriores, ela vai ter como objetivo agora levantar tudo aquilo que deixou de ser arrecadado nos anos anteriores. Então, você imagina um prejuízo financeiro gigantesco. Essa insatisfação ela já estava se generalizando na região de Vila Rica. Mas essa notícia da derrama, tudo isso aí contribuiu para que houvesse, então, um princípio de organização por parte daqueles que estavam insatisfeitos. Então, basicamente, a Inconfidência Mineira é uma revolta praticada pela elite local. Destaca isso porque é muito importante. Não é um movimento popular, não tinha como objetivo acabar com a desigualdade social que existia na colônia. Então, o grande objetivo da revolta da Inconfidência Mineira é proclamar uma república, e é uma revolta basicamente promovida pela elite, certo? Talvez aí um dos grandes nomes, ou mais conhecido da Inconfidência Mineira, seja exatamente o Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, exatamente pelo fato de que ele tenha sido executado, e algumas obras o retratam como esta que você tem aí do Pedro Américo, de 1893. Mas eu quero destacar alguns elementos. Olha só, o Joaquim José da Silva Xavier, na época, era uma pessoa que tinha algumas profissões. Ele aprendeu o ofício de dentista, e acabou por isso ele era chamado de Tiradentes. Então, mesmo depois, quando ele entrou para o exército, chegando inclusive ao cargo aí de alferes, o que corresponde atualmente à função de tenente, ele continuava praticando ali o ofício de tirar dentes, né? Onde ele extraía os dentes das pessoas que tinham a necessidade. E por isso esse apelido pelo qual ele fica conhecido. Mas é interessante você notar o seguinte: de todos aqueles que conspiraram, de todos aqueles que estavam envolvidos com a revolta ali na região de Vila Rica, o Tiradentes ele foi o único que foi condenado à morte. Aliás, até houve a condenação de outros envolvidos, mas a única prisão que de fato foi executada foi a de Tiradentes. Tudo acontece da seguinte forma: eles estavam organizando ali o movimento. A ideia era, então, conspirar contra Portugal, proclamar uma república. Deixa eu colocar aqui para vocês. Olha só, as principais características. Então, fundar uma república, libertar. Eu só quero corrigir aqui, talvez eu tenha esse ponto aqui, libertar o Brasil. Nem tanto o Brasil, muito mais a região das Minas Gerais. O objetivo era criar ali uma república, a República das Minas Gerais. Adotar uma nova bandeira, aquela bandeira que você viu no início do tópico, desenvolver a indústria, criar uma universidade ali na região de Vila Rica. Então você percebe esse movimento intelectual, criar o serviço militar obrigatório, estimular a agricultura, ou seja, promover os ideais da Revolução Francesa, os ideais iluministas de liberdade, de igualdade e de fraternidade. Entretanto, o que acontece? No início de 1789, um dos envolvidos nesse processo, se você quiser destacar aí também, está na página 28. No meio da página 28 ali tem um tópico assim, traição e punição. Você vai pegar a primeira, segunda, terceira, quarta linha. Olha só, o Joaquim Silvério dos Reis. O Joaquim Silvério dos Reis, ele acabou traindo o movimento. Por quê? Ele tinha uma grande dívida com o governo português. E ele pensou o seguinte: bom, essa traição, esse movimento, que inclusive o início do movimento estava marcado para o dia instituído para a derrama, o dia que seria lá que o governador de Minas Gerais disse que seria a derrama, nesse dia começaria então a revolta. O Joaquim Silvério dos Reis, ele pensou: será que se eu denunciar essa revolta, será que eles não perdoam as minhas dívidas?
seria muito mais cômodo, mais fácil para mim, eu teria todas as minhas dívidas perdoadas e não precisaria me envolver em um movimento que é incerto e que pode gerar condenação para muitas pessoas, inclusive para mim. Pensa num bicho preparado, traíra. E é isso que ele acaba fazendo. Ele propõe, então, que as suas dívidas sejam perdoadas caso ele entregue um movimento revoltoso que está tomando conta ali naquela região. Os representantes do governo português aceitam e é isso que acontece, então. Ele denuncia o movimento e começa aí um processo para a prisão de todos os envolvidos. Várias pessoas são presas, como eu disse, a devassa, o processo ali, se você leu também na página 28 da sua apostila, você vai ver que surge essa palavra ali, devassa. A devassa vai durar 3 anos. O que é essa devassa? A devassa é essa investigação, onde várias pessoas, então, como eu disse, serão condenadas, mas apenas o Tiradentes será executado. Por quê? Basicamente porque ele era o mais pobre, o de origem mais humilde. Porque nesta época a lei era aplicada de forma diferente. Então aqueles que tinham de alguma forma algum privilégio, como estar ligado ao clero ou fazer parte de uma elite, fazer parte da nobreza, essas pessoas acabaram tendo as suas penas substituídas por degradação, ou seja, tiveram que ir para a África e outras penas parecidas com essa. Então tudo isso aí fez com que na prática, o único que fosse executado fosse exatamente o nosso amigo Tiradentes. E aí, professor, e essa imagem? O que essa imagem mostra para nós? Depois de ser executado, depois de ser enforcado, o Tiradentes teve o seu corpo decapitado, cortado em diversas partes, e essas partes foram exibidas em diversos locais, onde ele, durante muito tempo, proferiu os seus discursos. Inclusive uma região ali do Rio de Janeiro também, recebeu partes do seu corpo e foram expostas ali durante um tempo. Mas é interessante você notar que existe um grande esforço depois da proclamação da República. Então, olha só, a Inconfidência Mineira aconteceu em 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa. A independência do Brasil acontece em 1822. Em 1889, ou seja, 100 anos depois da morte de Tiradentes, o Brasil se tornou uma república. E nesta época existe uma grande preocupação em construir um sentido de unidade para o território brasileiro. E como é que você faz isso? Com a propagação cultural, com a construção de heróis nacionais. E aí houve uma busca na história do Brasil por esses heróis. E um dos escolhidos foi exatamente o Tiradentes, como um símbolo do cidadão brasileiro que lutou pela independência. E aí você tem a construção de diversas imagens. E esta imagem é uma delas. Por quê? Provavelmente o Tiradentes, quando ele foi enforcado, ele estava careca e sem barba. A barba deve ter crescido sim, porque ele ficou alguns anos preso, mas ele estava careca e sem barba, porque era assim que os condenados à forca, eles eram executados. Então, havia um cuidado de raspar a barba, de raspar o cabelo, para que nada interferisse ali na atuação da corda. E por que ele foi retratado dessa forma? Inclusive, olha só, como a imagem, um crucifixo aqui do lado, não tanto quanto macabro isso, a ideia do Pedro Américo, que construiu esse quadro em 1893, era exatamente promover esse ideal de um herói nacional. E nada melhor do que fazer com que ele, de repente, se parecesse bastante com a própria figura de Jesus Cristo. Então, existe essa preocupação, sim, em construir a imagem de Tiradentes como uma espécie de herói nacional. É fato que essa revolta dentro de Vila Rica, ela foi uma revolta elitista e que o único condenado foi exatamente o Tiradentes. O único que teve ali a sua pena capital, a pena de morte aplicada, foi o Tiradentes. Exatamente por conta de todos esses fatores aí, então você tem o Tiradentes sendo escolhido como representante do heroísmo nacional brasileiro. Por isso ele é muito celebrado ainda hoje. Você sabe, dia 21 de abril é feriado no Brasil em homenagem à morte de Tiradentes. Para fechar, nós temos um outro movimento aqui, então falamos sobre a Inconfidência Mineira. Agora eu quero conversar com vocês sobre a Conjuração Baiana, ou também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Diferente da Conjuração Mineira, a Revolta dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana, ela tem um caráter mais popular. O que acontece? Na região da Bahia, você vai perceber que depois da troca, eu até acabei não enfatizando isso no início da aula, mas um dos elementos importantes adotados pelo Marquês de Pombal foi exatamente a transferência da capital, da Bahia, para o Rio de Janeiro. Por que ele fez isso?
era uma forma de controlar mais de perto também o ouro ali que circulava a partir de Minas Gerais. É uma região mais central. Só que essa transferência da capital foi muito prejudicial para a Bahia. A situação econômica da Bahia ela se tornou assim cada vez pior por conta dos investimentos que eram feitos naquela região. E a condição de vida da população baiana também foi piorando cada vez mais. Então, em virtude de tudo isso, o que nós percebemos é que a população começa a se revoltar. Então você tem ali grupos de intelectuais que estão insatisfeitos e começam agora a buscar formas de mudar essa situação, e as ideias do iluminismo estão chegando ali na região. Estamos aí em 1798, ou seja, quase 10 anos depois da Revolução Francesa, e você tem grupos populares também que acabam se juntando. Então há uma junção, na verdade, de elementos populares com elementos da elite na construção desta que vai ser a Conjuração Baiana. Algumas características do movimento. O que esses revolucionários desejavam, então? Olha só como é que é diferente. Além de fundar uma república, fazer a independência, eles buscavam, olha aqui, abolir a escravidão, aumentar a remuneração dos soldados. Você está percebendo? São pautas que não eram vislumbradas pela Inconfidência Mineira. Na Inconfidência Mineira não existia nada falando sobre a abolição da escravidão, abrir os portos brasileiros aos navios de todas as nações. Então você percebe, olha só, melhorar as condições gerais da vida do povo. Então você percebe que existem elementos aqui relacionados diretamente à questão das elites, mas também existem diversos elementos relacionados à questão da vida do povo mais pobre, certo? Então isso aí precisa ser levado em consideração. Essa é uma grande diferença. E até por isso, olha só que interessante, quando nós temos ali uma busca por resgatar heróis nacionais, existe uma construção muito interessante da figura de Tiradentes do movimento da Inconfidência Mineira, como um movimento importante para a independência. Mas não existe essa preocupação no que se refere à Conjuração Baiana. Por quê? A independência mineira foi um evento de elite. Então, aquilo que a independência mineira buscava era a independência, a construção de universidade e tal. Agora, isso que a Conjuração Baiana está buscando, isso aqui acaba não servindo para a construção, muitas vezes, de um ideal de heroísmo, onde você tem aqui as necessidades do povo sendo buscada, a abolição da escravidão. Então, durante muito tempo, este movimento ele acabou ficando à margem da sociedade brasileira. Se você parar para prestar atenção, você vai perceber que a Inconfidência Mineira é muito mais celebrada do que a Conjuração Baiana. Seguindo aqui em frente, olha só, as lideranças do movimento. Você tinha as lideranças da elite da Bahia, mas no final das contas, essa elite, à medida que essa elite percebeu essa popularização do movimento, essas pautas como a abolição da escravidão, melhoria das condições de vida das populações mais pobres, essa elite baiana acabou se descolando dessa conjuração, desse movimento revoltoso. Exatamente por se preocupar que acontecesse, de repente, o grande medo dessa elite é que acontecesse na Bahia a mesma coisa que aconteceu no Haiti, onde um grupo de escravos se revoltou, acabou assumindo o controle deste país que surgiu e se revoltou contra a elite branca. Isso aconteceu no Haiti. Então, essa elite baiana acabou ficando com medo dessas reivindicações, atendendo às demandas dos grupos mais pobres, e acaba se descolando do movimento. Resultado, as lideranças acabam recaindo sobre as pessoas mais pobres na época. Então você tem aqui, por exemplo, o Manuel Faustino e o João de Deus, que eram alfaiates, o Luiz Gonzaga e o Lucas Dantas, que eram soldados, e você percebe aqui claramente, né, que eles têm também traços negros. Resultado disso aqui é que na prática a mesma coisa, gente. Quando você tem ali a denúncia do movimento, na verdade o que acontece é que algumas pessoas estavam colando cartazes nas ruas de Salvador e acabam sendo presas. E essas pessoas, então, torturadas, elas acabam contando todo o ideal ali que existia, né, toda a trama que estava sendo preparada da revolta. E aí os líderes acabam sendo presos e, principalmente, esses 4 aqui, eles acabam sendo executados. Mais uma vez, você repara que, basicamente, aqueles que são executados são aqueles de origem mais humildes. E assim a confederação ou a conjuração baiana acaba não tendo êxito também. Aqui tem um documento interessante que mostra a influência da Revolução Francesa neste movimento. Aqui você tem um
um texto publicado durante a Revolução Francesa, aqui um texto da Conjuração Baiana. Olha só, vamos ler, olha só. Os representantes do povo francês, todos os cidadãos são iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segundo a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos. Passamos para a Conjuração Baiana. Olha o texto. O poderoso e magnífico povo baiense, quer o povo que todos os membros militares detinha milícias e ordenanças, homens brancos, pardos e pretos concorrerão para a liberdade popular. Manda ao povo que cada soldado receba de soldo 2 tostões cada dia, além das suas vantagens. Então, olha só, você percebe aqui que existe uma busca por igualdade, né? Todos os soldados vão receber o mesmo tanto, independente de ser branco, pardo ou negro. Agora, quando você vem aqui, o que eles estão buscando? Exatamente o lance da igualdade. Então, você percebe, esse é um documento que nos ajuda a perceber esta influência da Revolução Francesa dentro deste processo, então, da Conjuração Baiana. Beleza? O atual estado da Bahia foi um dos primeiros núcleos da colonização portuguesa onde hoje é o Brasil. Por isso, não é de se estranhar que também tenha sido uma das regiões pioneiras no desejo de independência. 220 anos atrás, ocorreu a Revolta dos Alfaiates, conhecida tradicionalmente como Conjuração Baiana, em uma Bahia passando por muitos problemas. A capital da administração colonial tinha sido recentemente transferida para o Rio de Janeiro, diminuindo os recursos enviados para a Bahia. Temos altos impostos e, principalmente, o início da escassez de alimentos. A coroa portuguesa, para tentar contornar isso, determinou o plantio de alguns alimentos na região. Os grandes proprietários de terras se importaram zero com isso e continuaram no plantio de cana-de-açúcar, o negócio mais lucrativo do período. Ocorreram saques de armazéns e até o incêndio do Pelourinho, atualmente um bairro histórico e patrimônio cultural mundial em Salvador. As propostas de revolta contra o domínio português foram muito influenciadas por ideias iluministas francesas, que já tinham impacto no continente americano, nos Estados Unidos e no Haiti. Uma delas era a perspectiva de ascensão social, presente no iluminismo, em contraste às sociedades estratificadas do absolutismo. No caso da Revolta dos Alfaiates, as propostas eram independência, com a República Baiense, de caráter democrático, sem escravidão e com a abertura dos portos, em uma política de livre comércio. E, ao contrário da maioria das revoltas contra o governo na história brasileira, ela tinha uma composição heterogênea, com integrantes de diferentes setores da sociedade. Alguns aristocratas, como os da Casa da Torre, uma elite intelectual liberal e negros instruídos, como os alfaiates João de Deus Nascimento e Manuel Faustino dos Santos Lira, e os soldados Lucas Dantas do Amorim Torres e Luiz Gonzaga das Virgens. O principal líder foi Cipriano Barata, conhecido como médico dos pobres. A articulação era secreta, até o dia 12 de agosto de 1798. Alguns integrantes estavam distribuindo panfletos na porta de igrejas e colando-os em muros de Salvador. 2 deles foram detidos por guardas e, interrogados, acabaram delatando os demais envolvidos. As autoridades portuguesas iniciaram uma repressão generalizada, em que centenas de pessoas foram denunciadas e 49 foram detidas. Após mais de um ano de prisões, interrogatórios e prováveis torturas, 4 condenados foram enforcados e as partes dos seus corpos expostas, todos eles de origem pobre. E considerando o tamanho da cidade de Salvador na época, era praticamente impossível que um residente não visse os corpos expostos como um recado contra futuras revoltas. O local da execução era o Largo da Piedade, cujas ruas até hoje mantêm os nomes desse período, como a Rua da Forca. Um condenado fugiu, 7 foram enviados ao degredo na África e 8 cumpriram penas de prisão. Cipriano Barata ficou pouco mais de um ano preso. Galera, encerramos então essa nossa aula, onde nós falamos aí sobre a Inconfidência Mineira, sobre a Conjuração Baiana, como esses movimentos nos dão a clara noção de que os colonos começam a se sentir insatisfeitos com este processo de controle e exploração exercido por parte da metrópole. Beleza? Encerramos a nossa aula, paramos por aqui, continuamos então na próxima com a correção dos exercícios da apostila. Grande beijo no seu coração e até lá! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar.
Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.